Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula de matemática. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a temática das placas de trânsito, como elas são regulamentadas, fazem parte do nosso cotidiano, seja dos pedestres, ciclistas, motociclistas e os próprios motoristas também de vários veículos, tudo bem? Assim, vamos ter atividade um pouco sobre as unidades de medida, a distância, né? Nós trabalhamos com os quilômetros, desde os milímetros até os quilômetros. Então aqui vamos ter um pouquinho mais de atenção na explicação para poder responder de uma maneira mais adequada. Tudo bem? Vamos seguir. Bom, placas de trânsito. Caminhando pela rua, andando de bicicleta, passando de carro ou de ônibus. Você já reparou nas placas de trânsito? Elas são importantes para sinalizar e informar tanto os motoristas e motociclistas quanto os pedestres e ciclistas, pois também todos nós fazemos ali parte do trânsito. Que tal conhecer algumas delas? Nós temos aqui 4 placas de trânsito para exemplificar. A primeira dela, a área escolar, vai indicar ali que aquela área ela é exclusivamente ali muito próximo, tem uma escola, um local para cuidado com crianças. Outra, nós temos ali a passagem que vai sinalizar faixa de pedestre. Naquela região ali deve ter uma faixa de pedestre para que seja mais devagar no trânsito, todos os motoristas, motociclistas, para que o pedestre possa ali circular com mais tranquilidade. A terceira aqui nós temos uma placa que vai indicar que é proibido o trânsito de bicicleta naquela área. E a última nós temos a sinalização de indicação de distância, né? Temos ali que Brasília fica a 55 km de distância desse ponto. Tudo bem? São ali 4 exemplos de placas. Bom, no nosso país, o Código Brasileiro de Trânsito ele trata das questões relativas ao trânsito. Nele estão previstos 3 tipos de placa de trânsito. São elas de advertência, de regulamentação e de indicação. As 2 primeiras que estão mostradas aqui acima, a da área escolar e a passagem sinalizada de ciclista, elas são de advertência. Esse tipo de placa ela é sempre amarela, com os desenhos em preto, como vocês podem observar. Elas vão indicar ao motorista ou ao motociclista uma mudança de comportamento na situação do trânsito, pois vocês podem ver que na área escolar tem uma circulação de crianças, né, exclusivamente de pedestre, e a segunda placa ela vai mostrar que é a sinalização de faixa de pedestre, ou seja, deve ali reduzir a velocidade. A placa área escolar, que é a primeira, ela vai indicar tudo isso, né? É preciso ali que reduza-se a velocidade para que as pessoas possam ali circular com as crianças, e a passagem sinalizada de pedestre é exatamente para avisar que deve haver uma faixa de pedestre nas proximidades e ele deve ficar atento, reduzir a velocidade. A terceira placa, que é a placa proibido trânsito de bicicletas, é uma placa de regulamentação. Ela vai indicar uma obrigatoriedade ou uma proibição. Nesse caso, nós temos que ficar atento ao desenho da bicicleta, que tem ali sobre ele uma faixa vermelha diagonal, meio que cortando a bicicleta, né? Ela vai ali indicar uma proibição, ou seja, não é possível que os ciclistas possam circular naquele local, né? É uma questão de segurança, ou seja, proibida a circulação de bicicletas, né? Os ciclistas não devem ali circular naquela região. E por último nós temos ali a placa de sinalização de indicação para as distâncias, locais ou serviços. No caso dessa placa, nós vemos que para chegar à cidade de Brasília, faltam ali 55 quilômetros. Bom, a partir dessa explicação dos tipos de placas e para que elas servem, nós vamos ali responder 2 questões. A primeira delas nós temos 4 itens. Vamos ver a primeira questão. Observe as placas de trânsito abaixo e responda elas. Temos ali aquela primeira placa, né? É uma placa de indicação. Ela está indicando distância de 3 lugares. Vassouras, Paraíba do Sul e 3 Rios. A outra nós temos a passagem sinalizada de escolares e a outra crianças. E a quarta placa nós temos ali que é proibido o trânsito de pedestres. Essas 4 placas. De qual tipo de placa? Uma delas acima, advertência, sinalização, regulamentação ou indicação. De qual tipo é cada uma delas? Você vai ali indicar cada uma delas. É advertência? É regulamentação? Ou é indicação? Todas as 4 aqui você deve
está indicando. Pode escrever logo ao ladinho dela, tudo bem? Na letra B, a placa de indicação de distância acima, aquela primeira placa, ela pode ser avistada em uma rodovia no estado do Rio de Janeiro, são cidades de lá. Qual é a informação essa placa dá a quem passa pela rodovia? O que ela está informando para a gente? O segundo item, qual é o município que está mais próximo do local onde está situada a placa? Ou seja, qual é o município onde há a menor distância? E qual é o município que está mais distante do local onde está essa placa? Segundo item, qual é a distância entre as cidades de Vassouras, vejam lá, Vassouras, e Três Rios, percorrendo a estrada em que a placa está localizada? Nós temos ali a distância de Vassouras e Três Rios. Qual é a distância de cada um deles? Na letra C, o que a placa de regulamentação acima indica? Lembrando, temos 3 tipos de placa: regulamentação, a advertência e a indicação. A placa de regulamentação, vocês vão identificar e o que ela está indicando acima. E por que você acha que é proibido o trânsito de pedestres em alguma delas? Por que será que é proibido a circulação ali de pedestres numa região, visto que uma delas está indicando ali que é proibido o trânsito de pedestres? Na letra D, o que o motorista ou motociclista deve fazer ao ver as placas? As placas de crianças, que é aquela ali indicada, e a placa passagem sinalizada de escolares. O que o motorista ou motociclista deve fazer ao avistar essa placa ali na região onde ele está percorrendo? E a segunda questão, por que é importante que todos os cidadãos respeitem as placas de trânsito, seja o pedestre até o motorista? Todos devem ali obedecer e respeitar as placas de trânsito, além de toda a legislação do trânsito, ok? São apenas essas 2 questões aqui. Tenham atenção ali a questão sobre a distância entre as cidades, né? Estudamos um pouquinho sobre quilômetro e vejam qual é a mais distante, qual é a mais próxima da placa. Tudo bem? Então vamos seguir. Até a próxima aula.